Olá, eu sou a doutora Pamela, pediatra e pneumopediatra, e hoje eu vou abordar um tema muito importante também, super polêmico, que inclusive foi até motivo de reportagens, né? E hoje existe uma grande campanha contra o uso desse tipo de equipamento, que são os andadores, tá? Então, nós vamos falar dos andadores, que são um perigo desnecessário, literalmente, né? O andador ele foi criado no século XIV como uma forma de encorajamento da postura vertical, né? Ou seja, uma forma de encorajar o bebê e a criança a dar os primeiros passos. Porém, no século XX, ele virou literalmente um cuidador de criança, onde algumas pessoas usam esse tipo de equipamento para poder colocar a criança ali enquanto realizam algumas tarefas domésticas, algumas tarefas de casa, dentre outras atividades, né? Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela tem uma campanha pela proibição do uso do produto no país. Existiu há um tempo atrás uma denúncia, inclusive, do Ministério Público no Rio Grande do Sul contra o uso desse andador após a morte de uma criança por um traumatismo crânioencefálico, né? As marcas de andadores no Brasil, elas nenhuma foram consideradas seguras pelo Inmetro. Inclusive, eu vou deixar aqui um link, né, de uma reportagem que foi feita na mídia há um tempo atrás, onde eles fazem esses testes com vários tipos de marcas de andadores e nenhuma delas tiveram aprovação aqui no Brasil. Além da insegurança, existem vários outros motivos para que a gente não utilize um andador nessas crianças, tá? Primeira coisa, o andador ele prejudica o desenvolvimento psicomotor do bebê. Segundo, ele atrapalha o processo natural da marcha. Então, a criança ela não tem aquele incentivo, aquela atitude de levantar-se, de começar a dar os primeiros passos. Ele vai gerar mais quedas do que o normal para uma criança. Ele oferece mais riscos de traumatismo crânioencefálicos em bebês. Imagine uma criança com aquele equipamento andando de forma sem uma velocidade tremenda que aquilo vai às vezes, e a criança próximo a escadas, por exemplo, né? Outra coisa, ele proporciona uma independência em crianças que não têm maturidade, na verdade, para ter esse tipo de independência, tá? Eu tenho outra questão que é o desequilíbrio, quando eu tenho riscos mais graves de queimaduras, de afogamentos. Então, imagine uma criança naquele andador, andando pela casa toda, e de repente entrou na cozinha e bateu no fogão e tinha ali um líquido, uma panela ou algum tipo de produto, né, muito quente, e isso cai sobre a criança, né? Afogamentos, crianças com andadores próximo à piscina, criança com andadores próximo a algum outro tipo de local onde tenha água, enfim, né? Prejudica o exercício físico da criança, porque despende menos energia, ou seja, a criança não tem aquele impulso de levantar-se, de ficar equilibrada, porque ela fica literalmente sentada ali, né? A criança corre de forma errada, né? Além disso, ela não desenvolve um sistema de defesa, porque ela fica ali sentada e é como se ela tivesse envolvida ali dentro. Então, ela não precisa ter aquele equilíbrio que ela teria que ter se ela estivesse andando sozinha, né? Outra questão é o fato dela começar a caminhar na postura totalmente errada. Então, é um equipamento que ensina o bebê a caminhar na postura errada, tá? Desde 2007, é totalmente proibido vender, importar e até mesmo fazer propaganda de andadores para bebês no Canadá, né? Uma pesquisadora sueca, a Ingrid Emanuelsen, ela publicou uma análise nos casos de traumatismo crânioencefálicos moderados em crianças menores de 4 anos, tá?
e ela considerou o andador o produto infantil mais perigoso, seguido dos equipamentos de playground, tá? A cada ano, ela notou que eram realizados cerca de 10 atendimentos nos serviços de emergência para cada 1.000 crianças com menos de 1 ano de idade, tá? Exatamente por acidentes com andador. Isso seria um caso de traumatismo crânioencefálico para cada 2 a 3 crianças, tá? Existe hoje um movimento muito intenso na Europa e nos Estados Unidos, visando implantar também uma lei semelhante à canadense, tá? E enquanto esse progresso não chega no Brasil, tá? A gente continua aí orientando os pais, pedindo bom senso no sentido de não expor os bebês a esse tipo de produto, a esse tipo de equipamento, tá? Que tanto causam mal, né, às suas crianças e que são realmente um perigo desnecessário, né? Então, assim, não há necessidade de utilizar esse tipo de equipamento, né? Existem outras formas de estimular a criança a andar, estimular essa questão de correr, de andar. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? É importante que vocês também assistam a esse teste que foi feito do Inmetro. Eu vou colocar o link aqui para quem não assistiu na época a reportagem que foi feita, né? É importante que vocês compartilhem esse vídeo, principalmente com quem está fazendo uso ou pretende usar esse tipo de equipamentos em bebês e crianças, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada e até o próximo tema.